presidente da Câmara se reúne com dirigentes partidários e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral para discutir a reforma política. Rodrigo Maia também se reuniu com a presidente do Supremo para falar do acesso do público à Câmara durante a votação da reforma da Previdência. E esta edição destaca também: o presidente da República sanciona o projeto de lei que cria a Identificação Civil Nacional, que vai unificar vários documentos em um só. Em comemoração ao Dia das Mães, no próximo domingo, o Jornal da Câmara homenageia as mães que dividem o tempo entre as tarefas do dia a dia e a atividade política. Boa noite, em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e dirigentes de partidos políticos se reuniram nesta quinta-feira com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, e com o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbaçaí. Na pauta do encontro, a reforma política. O objetivo do encontro foi tentar chegar a um acordo sobre as propostas de reforma política em discussão no Congresso e que, se aprovadas, já podem começar a valer nas próximas eleições em 2018. O desejo é esse, exatamente com a experiência dos líderes, dos presidentes de partidos, né, se buscar uma convergência máxima, né, porque a questão da reforma política é um tema amplo, né, muitas ideias, muitas propostas. Um dos textos em discussão na Câmara é a proposta de emenda à Constituição que veio do Senado. A PEC propõe o fim das coligações partidárias para deputados e vereadores e a cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira. Pela regra, só podem ter funcionamento pleno os partidos que atingirem um percentual mínimo de votos na eleição. Na reunião, o senador Aécio Neves, autor da PEC, propôs alterações para tentar aprovar a medida ainda neste semestre. Pela regra inicial, os partidos teriam de obter 2% dos votos válidos em 14 estados. Ele sugeriu começar com um percentual menor. A cláusula começará com 1,5% já em 2018, chegando a 3% em 2030. Ela aumenta paulatinamente a cada nova eleição. E sairemos dos 14 estados inicialmente propostos pelo Senado para 9 estados. Com isso, o PCdoB e o PT, que haviam votado contrariamente no Senado, assumiram o compromisso de votarem favoravelmente. Eu considero que foi um avanço, já que ele apresentou uma proposta mais flexível, que vai respeitar os pequenos partidos, e eu fiquei de acordo e vou construir no meu partido essa cláusula e essa transição. Os participantes da reunião também concordaram que é preciso chegar a um consenso sobre as alterações no sistema eleitoral e no financiamento das campanhas. O sistema eleitoral tem que ter uma vinculação com o tipo de financiamento. É esse que vai ser a grande engenharia, porque nós temos que nos esforçar para aprovar uma alteração no sistema que seja compatível com o financiamento público. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ressaltou a importância de uma reforma política. É uma questão da gente conseguir construir um texto, né, junto com os partidos, para que a gente possa ter um novo sistema eleitoral para as próximas eleições. É o que eu defendo. Eu sei que não é simples, alguns defendem para as eleições de 2022, mas eu acho que esse sistema está falido, esse sistema já não tem mais condições de garantir a boa representatividade da sociedade. Hoje, o presidente da Câmara também se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e com o ministro Edson Fachin, que assegurou a representantes de 3 entidades o acesso a setores da Câmara durante as votações da reforma da Previdência. A decisão do ministro Fachin, claro, não pode em nenhum momento ele proibir a entrada de ninguém no parlamento, nem nós gostaríamos, mas coloca de forma clara que há limites de espaço físico e limites de segurança, né? E essa parte cabe à Câmara organizar, né, e deixar isso transparente para aqueles que gostariam de visitar a casa e para a sociedade. Então, acho que foi uma reunião muito boa, onde eu pude explicar os motivos de uma restrição um pouco maior nessa terça-feira dessa semana, e também ouvir do ministro Fachin a extensão da decisão dele, porque de forma nenhuma, independente de opiniões pessoais, nós vamos deixar de respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, Michel Temer, sancionou hoje o projeto de lei que cria a Identificação Civil Nacional. Vários documentos serão unificados em um só. Uma das vantagens é a redução de fraudes. Eu estou no meu 4º RG
e já perdi alguns outros também. Ao ir no médico eu já tive problemas para provar que eu era dona do meu plano de saúde. Problemas como o da Naomi serão evitados com a criação da Identificação Civil Nacional, a ICN. Cada brasileiro terá um documento único que vai unificar, por exemplo, RG, título de eleitor e CPF. Eles continuarão válidos até a pessoa substituir pelo novo documento. Continuam obrigatórios a Carteira Nacional de Habilitação, já que pode ser retida pelos órgãos de trânsito em caso de infração, e o passaporte, porque é exigido por outros países. Uma das vantagens do documento único é combater as fraudes, principalmente no sistema financeiro. Se estima 60 bilhões de reais de fraude motivada pela tripla, quádrupla identificação. O próprio tribunal pegou pessoas com 50 identificações. Apesar de virar lei, o novo documento só deve começar a ser usado no Brasil depois de 2020. Isso porque, para ser implementado, o Tribunal Superior Eleitoral ainda precisa ter os dados biométricos de todos os brasileiros. Ele vai se identificar com a sua fotografia, a sua biometria, o CPF ou o número ou o documento que ele tiver em validade na sua posse. Qualquer documento que tenha sido expedido, que esteja válido, permanecerá válido. Geralmente processos burocráticos, eles demandam que você reúna muitas coisas para provar que você é você mesmo, e aí tendo um só ia ficar bem mais fácil, mais rápido, mais ágil. O projeto de lei que criou o documento único foi sancionado com 3 vetos. Um deles exclui a gratuidade da primeira via do documento, que deverá ser paga pelo cidadão. Os outros vetos eliminam a impressão do documento exclusivamente pela Casa da Moeda e também a pena estipulada em caso de comercialização do banco de dados do TSE para criar o documento. O presidente da República, Michel Temer, também sancionou recentemente uma lei que estabelece políticas para o controle da natalidade de cães e gatos. A sanção, entretanto, veio com 2 vetos. A esterilização dos animais vai dar prioridade aos locais que tenham muitos cães e gatos nas ruas. A lei dá preferência ainda aos animais de áreas carentes. O objetivo é reduzir as zoonoses, que são doenças transmitidas por animais a seres humanos. A diretora da Associação Protetora dos Animais acredita que o controle de natalidade também pode evitar novos casos de maus tratos. Precisa sim o controle de natalidade. Por quê? Essa quantidade enorme de animais existentes, aí está a raiz dos maus tratos. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, deputado Ricardo Izar, lamenta um dos vetos do presidente Temer, que impede que recursos da Seguridade Social sejam usados no programa. Foi uma pena que a lei não foi sancionada na íntegra. Ela teve um veto num dos artigos que dizia que o orçamento, a responsabilidade do orçamento e do recurso ficava pela União. Outro trecho retirado do texto aprovado no Congresso determinava um prazo para que os municípios montassem centros de zoonoses. Uma audiência pública discutiu a proposta de emenda à Constituição que propõe a permanência do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, ajuda no financiamento do setor com recursos da União, estados e municípios. A vigência do fundo termina em 2020. Especialistas em economia e educação participaram do debate apresentando novas sugestões para a proposta. O economista Reinaldo Fernandes disse que o Fundeb é fundamental para equilibrar as desigualdades entre as redes estadual e municipal de ensino. O Fundeb dá organicidade e dá coerência a esse sistema. Todo mundo entra com o fundo e retira os recursos. Em municípios que são muito bons em educação, eles podem ter mais matrículas e ter recursos do Estado. Onde os municípios são mais frágeis, pode acontecer o contrário. Então, ele é fundamental para fazer isso. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende destaca a necessidade de usar os recursos do fundo para valorizar o magistério.
Nós temos um desafio enorme na questão do piso salarial, que hoje a alternativa que governadores e prefeitos têm tentado é diminuir o piso. E, na verdade, nós não precisamos diminuir o piso. Nós temos uma carreira que precisa ser atrativa, tem que cumprir piso e tem que ter boa carreira. O que nós precisamos é encontrar recurso, financiamento, que pode ser um dos pontos que o Fundeb pode se dedicar dentro dessa redistribuição, com esse foco de valorização, porque é recorrente, a gente diz, o professor precisa ser melhor valorizado, precisa ter melhor salário, tá, mas vem de onde? A União nunca pôs um centavo nem para o equilíbrio do piso. A presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação reforça essa premissa e ressalta que o governo precisa continuar investindo em educação. Há um teto artificial hoje, dado pela emenda 95, que certamente a gente não pode desconsiderar, mas a gente precisa tensioná-lo. Não é possível pensar justiça educacional no país e o Plano Nacional todo se construiu a partir dessa perspectiva de que o direito à educação e a universalização da educação básica é condição para o desenvolvimento social brasileiro. Portanto, nós vamos ter que tensionar essa ideia de que a gente vai economizar na educação. Acho que a política social precisa de mais investimento e é preciso rediscutir e repactuar, se necessário, de maneira a garantir recursos para isso. A Comissão de Legislação Participativa promoveu audiência pública nesta quinta-feira para debater a crise da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que está operando no vermelho. Preocupados com a possibilidade de privatização da empresa, os deputados apresentaram sugestões para evitar que isso aconteça. O governo federal nega a intenção de privatizar os Correios. Em muitos municípios brasileiros, os Correios são a única presença do Estado para a população. O que o governo atual está propondo é fechar várias agências dos Correios no interior do nosso país. Nós sabemos que nós temos muitos municípios em que a presença do Estado se faz através das agências dos Correios. A gente avalia que a privatização ela é inviável, além de ser prejudicial à população, ela também acaba com o papel social do governo federal de estar presente em todas as cidades, em todos os lugares desse país, através dos Correios. Na audiência pública, o deputado Leonardo Monteiro argumentou que os Correios devem continuar a ser públicos. Para ele, a saída é diversificar as atividades. O deputado é contra privatizar um serviço público que existe há mais de 3 séculos. Estamos juntos com os trabalhadores dos Correios, com a população brasileira que confia na empresa brasileira de Correios, que acredita nos Correios como uma das empresas sérias. Portanto, nós precisamos de viabilizar as condições para que os Correios continuem como empresa pública e de boa qualidade. O ex-deputado federal presidente dos Correios, Guilherme Campos, negou que a intenção do governo seja privatizar a estatal. O que existe, de fato, é uma missão delegada pelo presidente da República, Michel Temer, pelo ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, de recuperação da empresa. A nossa missão é recuperar a empresa, tirá-la do vermelho, colocá-la no azul e dar de novo os Correios do Brasil aquela confiabilidade, aquele carinho que todo brasileiro tem pela empresa. O deputado Leonardo Monteiro vai sugerir a realização de uma comissão geral no plenário da Câmara para debater a crise dos Correios. Vão participar deputados, especialistas e trabalhadores. O Dia das Mães é neste domingo e o Jornal da Câmara aproveita para homenagear algumas mães que se dividem entre as tarefas do dia a dia e a atuação política. Elas têm uma rotina de desafios que ajuda a destacar a importância das mulheres na sociedade. Escuta só esses discursos. Eu já trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu fazia faculdade de Direito, já tinha uma vida muito intensa, já tinha uma intensa atividade política. Assim. Quando eu tive a minha filha, eu dirigia uma escola na minha cidade, então exigia de mim também
uma presença diária e também por longas horas. Administro a maternidade desde que administro a minha vida profissional. Fui mãe muito cedo, então tive que aprender e tive que amadurecer muito cedo pela ocasião da maternidade. É a vida das mães, dividida entre muitas tarefas, com os filhos, a vida profissional. Agora, vamos ver quem são essas mulheres? Eu sou Poliana Gama, deputada federal por São Paulo e pelo PPS. Ana Perugini, São Paulo, Partido dos Trabalhadores. Sou deputada Sheridan, sou do PSDB de Roraima. Elas são parte da bancada feminina na Câmara, que hoje tem 55 parlamentares, e contam como é a vida de uma mulher que se dedica a fazer política e criar os filhos. Os fins de semana eles são privados muitas vezes porque eu estou na base. E pela distância do meu estado, já que a gente é de Roraima, é um estado distante, em horas de voo é o mais distante de Brasília, dos demais estados do Brasil, elas acabam sendo privadas do convívio da mãe. É inconciliável, não existe essa história de conciliar. As mulheres, até por conta de uma cultura que traz esse papel da vida privada quase que exclusivamente ou exclusivamente para as mulheres, nós nos cobramos muito. A política te exige estar de plantão 24 horas por dia. Essas mães entendem que precisam aumentar a voz das mulheres, de todas as mulheres, mães ou não, aqui no Congresso. Entendem que é uma das maiores tarefas delas na política. A gente sabe que quanto mais mulheres tivermos aqui, temos ainda mais qualidade no que tange a pauta da família. E teremos ainda mais pautas inerentes à saúde pública, à saúde da mulher indígena, da mulher negra. A expectativa é que mais mulheres ocupem essa casa. A expectativa é que a política de cotas seja aprovada. Não é só política de cotas de 10%, porque nós já somos quase 10% aqui hoje na casa, mas de uma participação maior para que as mulheres possam ter, de fato, a representatividade aqui dentro da casa. Quanto mais mulheres participarem, eu tenho a convicção que nós vamos colaborar decisivamente para o aprimoramento das políticas públicas. A tarefa política elas exercem no plenário, mas a outra grande tarefa, a de ser mãe, nem aqui elas deixam de lado. Tenho 2 filhas, uma filha já adolescente, Júlia, que tem 16 anos, tenho Lara, que tem 9 anos. Elas olham com muito cuidado e entendem a importância para mim. Então elas sabem que o meu trabalho também é uma mola propulsora, um combustível para a minha felicidade, sabem que é importante. O colo de mãe é o meu colo. Então, por vezes, assim, o coração vem apertado. Do ponto de vista emocional, é inconciliável. Nós queremos ter sempre mais tempo com quem nós amamos muito. E os filhos são partes inseparáveis de nós. A representante brasileira de algumas das maiores empresas mundiais de software defendeu a criação de um marco legal para a proteção da privacidade dos usuários de internet e de tecnologias da informação no país. Ela falou no segundo dia do seminário internacional promovido pela comissão que discute a lei de tratamento e proteção dos dados pessoais. A privacidade é uma questão complexa num mundo altamente conectado. Nas redes sociais, os próprios usuários compartilham informações, como rotina diária e locais que frequentam. Ao pedir um carro pelo Uber ou fazer uma pesquisa na internet, os hábitos, preocupações e opiniões também são armazenados por tecnologias que permitem cruzar e utilizar esses dados praticamente em tempo real. Uma comissão da Câmara analisa um marco legal para proteger os dados pessoais diante dessa nova realidade. No segundo dia do seminário internacional que debateu a questão, foi ouvida a representante do escritório que defende os interesses das gigantes do software em 70 países. Discussões como essa e como as que têm ocorrido aqui nessa casa em torno desse projeto de lei são extremamente importantes para você pegar subsídios de várias visões e constituir uma legislação que ao final será bem balanceada, bem equilibrada, propiciando a proteção dos dados pessoais, mas também permitindo que a inovação continue para que toda essa revolução que está sendo gerada pelos dados possa trazer muitos benefícios para a sociedade. Quando nós deixamos os nossos dados, o que é que essas empresas ou aplicativos fazem com esses dados? Elas comercializam.
mas em algum momento isso gera um prejuízo para o cidadão. E a nossa intenção, portanto, é garantir esta proteção, que os seus dados sejam tratados e protegidos. O relator disse que o desafio da nova lei é criar novos mecanismos de proteção à privacidade e consolidar as garantias já existentes. Nós temos aqui e acolá, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei do Cadastro Positivo, na Lei de Acesso à Informação, alguns mecanismos de proteção dos dados, mas uma lei geral, um marco regulatório mais amplo, faz falta. Por isso, devemos aprovar nessa lei. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 20h, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.